pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Arquibancada para você. Sou Jefferson Softelli. É um prazer imenso estar de volta aqui em mais um programa super especial. E Elcimar, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Tudo bem mesmo. Hoje, programa super especial. Vamos falar de um assunto super atual e um assunto que todos os arquitetos deveriam dominar. Então, fica com a gente. Já aproveita, né? Já pode curtir a nossa página, já pode seguir, ativa as notificações e vem que a Arquibancada hoje tá bem legal. Antes de começar, gostaria de agradecer os nossos parceiros de hoje, tá? Hoje, obviamente, né, ela que tá sempre com a gente, Luciana, um abraço pra você. Casa Shop Criare, né, essa loja de móveis e decoração que está localizada em Itaperuna, tá? Tá sempre com a gente aqui e hoje mais uma vez em nosso episódio aqui com a nossa convidada. Hoje também temos um novo parceiro não, né? Já esteve aqui com a gente uma vez. Tá de volta. Tá de volta hoje. É a Friaça. A Friaça, que é essa loja de material de construção e tintas, que já tem 23 anos no mercado, que inclusive é parceira da nossa convidada de hoje. A Friaça, né, que é uma loja que vai da fundação ao acabamento, tem loja em Porciúncula, Itaperuna, Bom Jesus, e ainda tem 6 lojas especializadas em pintura automotiva. Então, se você é de uma dessas cidades, você que é arquiteto, procure a Friaça, tá certo? Então, já posso apresentar? Pode apresentar a nossa convidada de hoje. Estamos hoje com Marina Guimarães. Tudo bem, Marina? Tudo bem, e aí? Tudo jóia. Ó, Marina, arquiteta, né? Tem uma presença digital fortíssima e foi por isso que a gente chamou ela aqui. Ela coloca mesmo a sua vida, né, lá, tem o seu lifestyle, como costumam chamar hoje em dia. Marina, prazer gigante ter você aqui. Prazer é todo meu, lógico, obrigado, Marina, né? Obrigado mesmo. Então vamos lá, eu vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta, cara. Mas já? Já. Mas antes da primeira pergunta, vamos dar a nossa dica? Ah, verdade, eu tava esquecendo. Que aí a gente deixa a sua pro final, que eu sei que você acompanha a gente pela internet. E você já sabe que no final... Quer que eu dou a minha primeiro? Pode ser. Bom, pensando no tema de hoje, eu fui meio que tentando lembrar algum livro interessante para indicar e eu trouxe 2. Olha só. Hoje eu tive que dar uma pequena roupada. Esse livro, Os Olhos da Pele, da Juhani Pallasmaa, acho que é assim que se fala o nome dela. É interessantíssimo, eu comecei a ler esse livro recentemente, ele é curtinho, mas é uma leitura um pouco mais densa. Ele é mais, acredito, ir para arquitetos que querem entender um pouco mais o olhar de como... Não só a nossa visão, né? Acho que a gente está muito acostumado com a visão hoje em dia, mas também como que a pele sente os sentidos, a arquitetura, o toque. Esse livro é muito interessante. Tem que entrar na lista para você emprestar? Já vamos colocar o nome. Já vamos colocar. Beleza. E esse livro é o São Paulo nas Alturas, do Raul Justilores. É um livraço que eu tava louco para chegar. É uma reimpressão agora, né? E é um livraço, eu tava louco pra ver mesmo. E se você não conhece o Raul Justilores, ele é um jornalista de São Paulo, já foi editor da Veja, e um cara apaixonado por arquitetura, e ele tem uma abordagem muito interessante. Esse livro vai contar como que São Paulo se tornou a São Paulo que a gente conhece aí na época do modernismo, até um pouco antes, enfim, é de 1950 a 1960, então é ali no auge do movimento moderno no Brasil. Tô louco pra ler esse livro, já tá nas minhas leituras do ano. É isso. Qual que é a sua, irmão? Legal demais, cara. Acho que a gente inverteu, né? Eu tenho trazido muitos livros técnicos, né? E o Jefferson sempre tá trazendo literaturas diferentes. Não, hoje eu trouxe um livro, né? Que ele é de 1949, né? Mas o título é 1984. Acho que muitas pessoas vão conhecer esse livro. Eu, quando comprei esse livro, eu já sabia, né? Da fama, que era um livro realmente muito bom. Foi quando eu comecei a me interessar, né? Por política, né? Em me interessar pela questão da gestão da cidade, né? Na época do meu mestrado. E ele é um livro que é um cenário totalmente distópico, né? Ele fala de um mundo totalmente controlador, onde o Estado controla tudo, né? É uma vigilância e uma manipulação até mesmo de pensamento, lavagem cerebral. É um livro, assim, fantástico, né? Não importa o seu espectro político, seja de esquerda, seja de direita, ele vai falar, né, de regimes totalitários. Então é um livro super interessante. É daí que vem o termo Big Brother, né? Exatamente. A trama é super legal. É um livro que vale muito a pena ler. Eu confesso que não terminei. Preciso terminar. Principalmente que eu resgatei ele esses dias, né? Porque ele é da época do mestrado. No mestrado é aquilo, né? É muitos textos por dia e eu acabei não terminando de ler. Mas olha, vale muito, muito, muito a pena. É um livraço, já li. Recomendo. Então vamos lá. E a dica da Marina fica pro final, tá, Marina? Tá.
Bom, Marina, vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Queria entender um pouco, assim, você escolheu arquitetura ou a arquitetura te encontrou pelo caminho da vida? A faculdade de arquitetura, ela praticamente caiu, assim, no meu colo. Foi uma escolha muito mais da família, da minha mãe, do que minha. Eu sempre, assim, durante a infância, eu sempre tive contato com arte, pintura, e dança, e música. Sempre estava nesse meio, porque a arquitetura a gente sabe que é uma arte, né? Uhum, sim. E sempre tem essas questões envolvidas, tanto desse livro que você acabou de recomendar. E aí foi mais isso, foi mais um direcionamento da minha mãe, porque ninguém melhor, né, para conhecer a gente do que a nossa própria mãe. E aí foi isso. E aí você foi parar na arquitetura e você foi a gente conviveu, né? Um certo tempo na faculdade, né? Até depois você como meu professor também. Exatamente, na Redentor, né, de Itaperuna. O que você se recorda dessa época, Mariana? A gente sempre pergunta isso, porque quem escolhe arquitetura, como o Evandro disse, né, no último episódio do podcast, escolhemos arquitetura, agora aguenta, né? Assim, a maior parte das recordações são recordações boas, porque a gente tem muita história com o professor, né? Todo mundo que passa lá, não só na Redentor, mas sim, enfim. Mas assim, eu não era aquele tipo de aluno exemplar, né? Faltava aula, eu saía, eu sempre trabalhei, você lembra? Eu sempre trabalhei e estudei. E assim, às vezes no início eu trabalhava muito em outros campos e isso também acabava prejudicando, né, no estudo. Sim. E aí teve um momento que assim, eu já estava procurando estágios e tudo mais, e aí eu consegui uma vaga, uma entrevista para um arquiteto de Itaperuna. E aí chegou lá, eu me vi numa situação que assim, eu tava não igual estou hoje, que eu tô nervosa, mas eu tava extremamente nervosa. E assim, eu lembro direitinho que tinha uma janela no escritório dele, ele chegou a levantar e me colocar de frente para uma obra e me perguntar: Marina, o que é uma coluna e o que é uma viga? E eu fiquei assim, sem saber responder, de tão nervosa. Falei, gente, mas como assim? Eu já tô no 6º período e eu não tive a capacidade, não que eu não soubesse, mas eu não tive a capacidade de responder isso. Então, tipo, eu já não estava confiando na minha pessoa, né? Eu não estava... Falei, então, peraí que eu, né, tenho que mudar. E aí foi, a partir do 6º, do 7º período, que eu realmente virei a chave ali. Sim. E aí, você participou do meu TCC, né? Sim. Graças a Deus, eu tive uma conclusão de curso com excelência. Muito boa. E o meu orientador também, que era um dos professores que eu mais, assim, tinha... medo. E lia dele, ele virou o meu companheiro ali de entrega de TCC. E aí, a partir desse momento, né, desse primeiro engraçado, que eu consegui a vaga nesse estágio. E lá, desde esse estágio, eu já trabalhava com a divulgação, com o marketing, Na época, não tinha nem Instagram, era blog. Os arquitetos faziam muito blog. E aí, ele chegava, me dava 2 imagens e eu tinha lá que descrever e sentar palavra que ele tinha que jogar ali no blog dele. E aí, fiz... né, diversos projetos, não me recordo a quantidade. Sim. Mas, assim, desde aquele primeiro contato, assim, direto com a arquitetura, assim, já profissionalmente, né? Já tinha um pouquinho que legal. Então, do marketing envolvido. Então, é daí que surge esse interesse seu, então, por, né? Hoje a gente vive uma outra era completamente diferente, né? Hoje, se posicionar, né, no Instagram, em outras redes, é primordial para o trabalho, né? As pessoas também mudaram, né? Bastante. Querem ver pessoas, né? Eu acho que tem muito isso. E sim. Perfeito, assim, nessa colocação de... eu achei até engraçado porque esse estalo, ele acontece em todo mundo, né? Sim, sobretudo o nosso curso, que é um curso muito pesado, a gente fala direto aqui. Não, e não tem que ter vergonha de, nosso maior público é de arquiteto, então eles também morrem de rir às vezes, mas para as pessoas às vezes só entenderem, porque é um curso ao mesmo tempo que é maravilhoso, você tá a ponto, tem hora que você tá a ponto de largar, falar, não consigo você tá sempre mais. no limite, né? Eu sempre vi arquitetura que você tá na beira do precipício caminhando pra frente, mas você tá na beira do precipício, ou você vai longe ou você cai. Você acha que esse ponto de virada que você falou, ele veio no momento certo? No momento certo, lógico. No momento certo. Se ele viesse antes, você acha que... Não, acho que talvez antes eu não teria maturidade pra entender aquilo, entendeu? E aí já foi alinhando tanto a minha vida
profissional ali na faculdade, quanto a minha vida pessoal também, Sim. porque aí logo em seguida também já conheci o Luan, nós formamos, né, hoje em dia a nossa família, o Luan também, ele tem a empresa dele, que ele é engenheiro civil, e eles atuam, eles são especialistas em saneamento, né? Ah, que legal. E aí eu Que legal. cheguei um tempo a trabalhar com eles, mas aí também entendi que a empresa estava vindo para um lado e eu gostaria de estar em outro lado, e aí Sim. desvinculei. Mas aí foi tudo alinhando ao mesmo tempo. Eu também fui estagiária do Luan. Que legal. E o Luan, a gente se conheceu em obra. O Luan, ele tinha uma obra de um loteamento, né? E tava fazendo a parte do esgoto, calçamento e tudo mais. E aí eu fiquei ali acompanhando. Então eu Sim. comandava peão, isso o quê? Com 23 anos, né? No 8º período. Mais ou menos, acredito eu. Então, assim, foi nesse momento, acho que talvez antes ou talvez depois, né? Não sei. Acho que Você foi acha na que hora ali certa. também já começou a guiar o teu olhar para o que você direcionou tua carreira? Nesse Acredito momento? que sim também. Acredito que sim. Eu tô sempre migrando dentro, né, da minha profissão. Hoje em dia eu atuo também no serviço público e aí eu faço projeto pro coletivo, né? Sim. Que para mim é o maior desafio. Muito desafiador. Porque a gente... o que me dá prazer, o que me dá orgulho, sabe? É assim, você ter preocupações numa escala muito maior do que numa escala residencial, né? Não que o residencial não é o que eu gosto, lógico, Sim, que a gente sim. tem, né, os nossos queridinhos. Uhum. Mas aí eu tô sempre mesclando, né? Mas eu acredito que isso que aconteceu me deu uma base, me deu um empurrão também, Nossa, né? bacana demais. Então acho que a gente pode dividir Marina Guimarães, arquiteta, a arquiteta lifestyle, né? A gente vai separar aí. A blogueira, né? A blogueira, Que todo arquiteta mundo chama, né? Muita gente tem vergonha, mas não é, gente. Não, né? não pode, né? Então vamos separar aí. Tem a Marina, arquiteta que trabalha no serviço público, né? No dia a dia. E também, profissional mais técnica, tem a né? Marina, mãe de família, né? Você Nossa foi mãe Senhora, recentemente, fui né? mãe recentemente. Tá com quanto tempo, seu filho? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um turbilhão. Uma Que legal, loucura. que legal. E aí, antes da Loucura. gente partir pras duas Marinas, né? Que aí eu acho que dá pra gente dividir até os assuntos e a gente falar do assunto Ótimo. que a gente pensou em falar hoje, né? Que é a influência da arquitetura, Ótimo. né? De uma forma geral na nossa vida, né? Como que é essa experiência, assim, acho que nova pra você, 1 ano e meio, né? De ser arquiteta e mãe, né? Porque as duas requerem, assim, bastante do seu tempo. Como que você divide, assim? Então, o Ocimar falar sobre maternidade é assim, um ambiente um pouco difícil até, porque a gente entende muito assunto, é muito assunto, né? Então, assim, tem que tentar focar ao máximo, porque ser arquiteto, nós que somos arquitetos, a gente sabe o trabalho que dá. Não é assim, o nosso trabalho não é um trabalho simples, fácil, desde a ideia, desde o rascunho até a Ele dura muito tempo, né? dura muito tempo. E assim, o ser mãe, né? Você precisa ali de um momento, pelo menos no primeiro, pra mim foi assim, pelo menos no primeiro ano do meu filho, eu fiquei muito por conta dele. E assim, isso me frustrou muito também. Porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre tive o apoio da minha família, do meu esposo e tudo mais, mas eu sempre gostei de me sentir ativa. Mesmo que não seja financeiramente dentro de casa, mas que seja mentalmente pra mim mesmo. Sim, sim. Entendeu? Então, quando você se vê ali, não que quando você é mãe, você deixa de valer alguma coisa. Não, você tem que estar ali 100% do seu filho. Porque você é alimento, você é colo, você é segurança, você é calor. Sim. Você é tudo, porque a criança ali é você. E então você tem que se dedicar, você tem o seu valor, mas aí você também tem o outro lado, que é o seu profissional, o seu mulher, o seu esposo, o seu... que é uma porrada de coisa que, querendo ou não, a gente tem que abrir mão. Porque a gente está criando, né, cuidando daquele filho. E isso, no início, isso para mim foi, assim, muito perturbador mesmo, porque eu, sinceramente, eu me sentia inútil em todos os aspectos. E assim, hoje em dia eu vejo que não é assim. Hoje em dia eu tô mais calma, mais tranquila. Eu vejo que, igual, por exemplo, hoje ele tá com a avó, né? Então, assim, ele tá seguro, ele tem o alimento, ele tá em casa, ele tá bem. E o meu filho, meu filho é uma criança saudável, alegre, que brinca, que não dá trabalho nenhum. Que bom. Que é assim, ele é encantador, sabe? Que legal. Nossa, apaixonadíssima, meu filho. E assim, então eu não tem problema de eu estar aqui trabalhando, porque eu estou aqui trabalhando. Sim, com certeza. Né? A gente está falando sobre o nosso meio de trabalho. O pai dele veio comigo, né, para me dar o suporte, para me dar apoio, mas tá tudo bem com ele lá. Sim. E não vai mudar nada na vida dele. Amanhã, né, ele vai acordar, a gente vai estar junto, enfim. Certeza.
Hoje eu consigo ter mais calma, sabe? Entender mais. Porque, assim, a rede social, ela é muito bacana, mas ela também suga muito da gente. Porque quanto mais a gente cria conteúdo, mais a gente consome conteúdo. Sim. E aquilo ali vira... Você acha que você tem que estar criando o tempo inteiro. Você tem que estar... E aí, quando vem a maternidade, vem numa porrada, né? Fala, acorda. Choque de realidade. E esse comportamento hoje, ele já é uma realidade, né? Da vida cotidiana. Só quem é pai e mãe que sabe o que é, entendeu? A pessoa que não tem filho, né? Você é pai, você sabe. Não, Como é complicado. muda. A gente tá vivendo, né? Na Narla, na verdade, né? Tá vivendo o primeiro ano, que é o primeiro ano de se sentir Ainda, né? inútil, Da sua segunda do segundo. filho. No primeiro, quando a gente viveu essa coisa do primeiro filho, a gente, como era pai de primeira viagem, a gente tinha um pouco mais de suporte na época, então a gente conseguiu resolver um pouco mais. Hoje, ela já quer dedicar mais tempo ainda, que não dedicou no primeiro. E aí a gente tá nesse primeiro ano. Realmente, o primeiro ano ele é complicado, principalmente pra mãe. Sim. Né? A amamentação e tudo mais. Não, a gente vive nesse dilema de será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu tô... Porque nunca você acha que você tá fazendo demais. É sempre assim, eu não tô sendo suficiente. Mas eu acho que isso também tem a ver com o que você falou dessa correlação com as redes também, né? Sim, dessa cobrança, que hoje em dia, lógico. por ser tudo muito mais rápido, eu acho que a gente também se cobra muito, Lógico. né? Fala, cara, eu preciso me doar ao máximo, alta performance o tempo todo. Sim. Então, mas aí chega um momento que você tem que pensar, mas por que eu quero isso? Eu entendi que eu queria isso, não por assim, porque eu quero mais clientes, eu quero ser a mais famosa, a melhor. Não, eu queria porque eu queria que as pessoas vissem que eu tava tendo algum retorno, sabe? Que eu tinha mais curtida, que eu tinha mais seguidor. E isso é loucura, porque cria uma competição que ela não é real. É quase que uma doença isso. Você fica procurando afirmação dentro de algo que não faz diferença nenhuma. É comprovadíssimo. Você pode olhar. Da maioria das curtidas que você tem, pouquíssimos ali vão ser seus clientes. Sim. Então não faz sentido. E assim, cria até uma competição entre você e umas outras pessoas, que às vezes as pessoas estão ali postando uma coisa que não é real, uma foto de um mês atrás, de uma semana atrás. E a pessoa tá ali, ela acordou 5 horas, ela tomou banho gelado, tomou café sem açúcar e fez não sei o quê, 10 horas da noite tá trabalhando. Então, assim, às vezes nem sempre isso que ela tá postando ali é a realidade. E aí a gente pensa o quê? Porra, se ela consegue, eu também consigo. Pode falar palavrão, né? Pode, à vontade. Se ele consegue, eu também consigo, entendeu? E não é isso, não é... Porque fica nessa questão eu preciso que performar, né? Eu preciso aparecer, eu preciso mostrar, todo mundo tem que me ver. E não é assim, né? Hoje em dia a gente entende que não é assim. E o mais engraçado, se você pegar quase que todos os arquitetos que tem aí, vamos colocar 20 anos de profissão, que é quando o arquiteto realmente fica bom, né? Eu costumo falar que os arquitetos, quando chegam numa idade um pouco mais avançada, a maturidade arquitetônica... O traço também já ganhou forma, né? As ideias... E posso te falar um negócio? É uma coisa assim, uma percepção que eu tenho, né? Eu que trabalho com muitos arquitetos, o que eu percebo é o seguinte... Quanto mais essa maturidade arquitetônica vai avançando, a arquitetura dele vai ficando mais sóbria, que é uma arquitetura assim que é o simples e objetivo. Tem os testes, né? E aí eu falo fora da arquitetura em si, mas do arquiteto enquanto relações públicas. Relacionar-se com pessoas. Se você sabe se relacionar com uma pessoa, você sabe fazer o projeto para ela. Por mais que você não tenha um traço perfeito, por mais que você não tenha uma arquitetura tão robusta, tão bela, esbelta, mas se você sabe se relacionar com pessoas, você vai saber retirar dela tudo que ela precisa. E isso eu acho que aí a gente acaba até... Já vou aproveitar, já vou migrar e aí a gente vai para continuar nesse assunto do Instagram, mas já passando para Marina, arquiteta lifestyle, que mostra tudo da sua vida depois desse período, né, de 1 ano do filho, dessa questão de se relacionar com pessoas. A gente sabe que há uma diferença muito grande de se relacionar com o seu cliente que está ali contratando o seu projeto, que você vai conversar, que você vai ter um briefing e tudo mais, do que você produzir conteúdo lá no Instagram. A gente sabe que é diferente. Como que você enxerga isso? Que tipo de conteúdo você faz hoje? Né? O que isso tem de relação com o seu dia a dia? Mas a pergunta que eu quero fazer é principalmente como que você decide o que você vai postar. Então, antes do Lorenzo, eu fazia curso, eu estudava, eu tinha um cronograma, eu tinha uma sequência, assim, os meus posts eram todos direcionados, não era o que eu queria, era feio, hoje eu vejo dessa forma, era poluído, eram uns troços que, sabe, mas assim, eu sentia a necessidade de produzir, então eu tava produzindo e postando.
E o Instagram, pra mim, ele sempre foi assim... Quando o Instagram surgiu, ele veio com essa ideia das pessoas mostrarem mesmo a vida delas, né? Você tá só mostrar as coisas bonitas, né? Você tá viajando, você tá tomando um drink legal. E assim, as pessoas realmente gostam disso. E é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu gosto também de misturar muito, assim, o cômico, o engraçado, né? O cotidiano, os bastidores do dia a dia. Então, hoje, pra mim, não é um negócio assim que eu sento, que eu penso, que eu... Entendeu? Hoje em dia, hoje é terça-feira, hoje é um dia legal de postar. Vou pegar esse projeto aqui que tá antigo, vou postar esse projeto, vou falar sobre ele. Porque também, hoje em dia, eu só consigo quando eu tenho um tempo. Então, assim, eu não tenho muito tempo de me programar, sabe? Tá mais hoje natural. hoje o Instagram, pra mim, ele funciona de uma forma bem mais leve, bem mais natural. Antes era até uma obsessão, sabe? Era uma doença, praticamente. E é um troço que tava me fazendo mal, não tava me fazendo bem. Entendi. Então, eu sigo mais essa linha, sabe? Eu tenho meus projetos, eu tenho os meus clientes e é nesse caminho que eu vou. Mas, assim, antes, né, a gente segue mais tentando o quê? Você tenta captar o cliente, você tenta educar o cliente, né, para ele entender o seu serviço, para ele saber do seu valor, dos seus prazos. Então, tudo isso, todos os processos que a gente passa é conteúdo pro Instagram, entendeu? Sim. Então, às vezes, sim, você pega um projeto e mostra, sei lá, como que ele foi feito lá, você desenhando. Ou como que foi feita a proposta, né? Mostrando no seu limite o que você pode mostrar, mas como foi feita uma proposta, como você pensou aquela proposta. Se aquele cliente cabe uma consultoria ou não. Eu tento, assim, sempre mesclar, sabe? Vídeo, foto... E por aí vai. Às vezes explico, história eu faço mais. E você sente, assim, que tem um retorno? Você consegue captar esses clientes no Instagram? Ainda assim, de forma livre, né? Um pouco mais devagar, mas ainda assim. Entendi. Hoje ainda é a minha maior captação de clientes é através do Instagram. Hoje em dia ainda é. Legal, a Laís até falou disso no episódio dela, que não é você buscar uma busca incessante por... O que eu vou fazer? Você já tá fazendo. Você já tá fazendo, é só você mostrar o que você já faz, né? Então, só que isso é uma chave que a pessoa precisa entender. Nem todo mundo eu acho que consegue olhar, né, desse jeito. Né? Exato. Esse entender que o processo você não precisa gerar conteúdo. Acho que esse termo ficou muito comum, mas o conteúdo já existe. Ele tem que ser de qualidade, né? Você precisa mostrar o conteúdo. Exatamente. Sim. E daí que eu acho que é o gerar, né? De você dar uma filtrada e você trazer isso para uma realidade palpável ali até para os seus clientes. E entender também qual formato está sendo mais usado. Isso também é bem bacana, porque se hoje em dia os rios estão em alta, você busca usar mais os rios. Isso tem uma coisa que sempre eu falo, você no início você tentou, né, você me separou em 3. Mas no meu Instagram não tem isso. Entendeu? Eu sou uma pessoa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou arquiteta, eu sou funcionária. Entendeu? Eu sou empresária em certos pontos, então assim, não tem como eu querer mostrar uma coisa só, senão eu não vou estar sendo verdadeira comigo mesmo. Tem que mostrar a naturalidade, né? Já que eu quero mostrar, então eu tenho que seguir dessa forma. Você acha que hoje em dia a gente tá citando aqui o Instagram muito, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm essa questão de estar muito conteúdo, enfim, consumindo sempre muita coisa. Qual que é o lugar que você vê que a arquitetura é primordial para a gente conseguir mudar um pouco essa realidade? Como que você percebe nosso papel como arquitetos em projetar para as pessoas terem esse calm down às vezes, sabe? Você enxerga que a gente tem esse poder, digamos, né? Acho que não é nem um poder, mas como que a gente se encaixa nesse quadro? Então, uma coisa que eu queria muito falar aqui hoje é que, assim, hoje eu enxergo a arquitetura como solucionar problemas, né? Não, assim, só a arquitetura, mas o urbanismo, o design de interiores, né? Tudo que envolve o nosso serviço. E, assim, essa pergunta já vai de gancho à minha parceira que eu quero trazer hoje, porque ela tem uma ideia muito sólida de desacelerar. E essa ideia dela é em alimentação saudável. E aí a gente conseguiu imprimir essa ideia no ponto comercial dela. Legal. Entendeu? A gente pensou exatamente isso. O cliente que ele vai chegar aqui, ele vai ter a necessidade de sentar e acalmar e fazer a refeição dele ali no tempo que ele tem, que seja de 10, de 15, de 20 minutos, mas que ele desacelere. Que ele sinta paz aqui nesse ambiente, que ele sinta
calmo e tal. Então eu acho assim que às vezes o papel da arquitetura pode ser esse. Talvez em espaços urbanos, propor mais pontos assim, onde a pessoa possa sentar, ler um livro. E nada de carregador, né? Porque tem praça hoje em dia que tem carregador. Exatamente. Então, assim, é um avanço. Mas assim, até que Estimular ponto não também, dependência, né? Até que ponto também, né? Então, assim, acho que a gente tem essas ferramentas para conseguir trazer essa paz, essa calma, que é o que as pessoas estão buscando. Acho que no pós-pandemia, principalmente, né? Sim, teve muito essa necessidade de fazer com que a nossa casa, que ela realmente fosse terapêutica ali, né? Que ela acabasse os problemas e que ela acolhesse a gente. E aí é uma linha muito interessante do que você está falando, que eu vejo, às vezes, que tem arquitetos buscando convencer demais no Instagram e, às vezes, o projeto, na vida real, ele está deixando a desejar. Porque, às vezes, você fica um especialista em Instagram, porque, para mim, o Instagram, na verdade, é o que você falou, mostrar o que você já faz. Só que tem que mostrar de uma maneira adaptada, porque ali você tem que respeitar um algoritmo, você tem que respeitar o gosto das pessoas, porque ali existe linguagem. Um padrão. Tipo, um arquiteto, por um acaso, postou o conteúdo de um jeito e aquilo virou tendência. Aí os outros vêm, todo mundo fazendo igual. E você entende que tem que fazer igual para aparecer também. E aí isso vai criando uma bola de neve que acaba que todo mundo acaba produzindo a mesma coisa. Casas, residências, e aí quartos, enfim, vários tipos de espaço que eles, na verdade, eles são feitos com o objetivo de atrair o olhar apenas, né? Ele não é totalmente confortável, ele não é terapêutico, como você disse, então falta um pouco disso. Você acha que a gente está realmente se distanciando, os arquitetos, de uma forma geral, têm se distanciado muito entre um projeto e outro? Como que você enxerga isso? Assim, Osmar, eu gosto de falar mais sobre mim, sobre os meus trabalhos, sabe? E assim, dificilmente eu faço um projeto igual ao outro, porque os clientes são completamente diferentes e eu opto sempre ir pela necessidade do cliente, né? Eu uso muita cor nos meus projetos, isso talvez vá mudar, né? Como você falou, quando a gente tiver 20 anos de carreira, que a gente já tiver ali a nossa linha, então isso pode ser que mude. Mas isso que você falou é muito real, porque assim, a pessoa colocou aquilo ali vendeu, igual o minimalismo, por exemplo. Ele foi uma tendência muito forte, que pegou moda, que pegou tudo. Todo mundo. E até hoje em dia as pessoas se vestem, as mulheres principalmente, quando vão para trabalhar, todas monocromáticas, todas em bege. Eu falo porque eu faço isso. Em bege, em caramelo, a gente já bota lá na paleta, porque o quê? Todo mundo usa isso, querendo ou não, isso vai para arquitetura. Vai. Também, entendeu? Vai pro design de interiores. É uma coisa ruim? Acredito que não, mas eu acho que depende de onde é usada. Entendi. A coisa da influência, né? Que é algo que a gente falou de abordar aqui hoje. Essa questão do que a moda influencia a arquitetura influencia a moda. Né? A alimentação, o estilo de vida, tudo. Acho que o Instagram, ele tem esse poder de unir todos esses assuntos e fazer... Porque, gente, também vamos ser claros, né? A verdade é que isso vende, então... né? Tem isso também. Se você tem ali a galera toda fazendo uma coisa só, aquilo que você tá fazendo ali vai se multiplicar e você vai vender para todo mundo. Então, isso também é a base, né? Dessas tendências. Eu entendo, eu acho que o Jefferson também entende dessa forma. A gente já até conversou aqui sobre isso. Esses são os conteúdos que às vezes as pessoas acabam se especializando ali, mas aquele ali é só o conteúdo do que o Instagram costuma chamar de topo de funil, né? Que é quando você atrai a pessoa, né, para olhar pro seu trabalho, e aí ela entra na sua loja, a sua vitrine, que é, né, os seus posts ali. O Instagram é um ponto comercial online. Sensacional. Que graça, né? Ele é um site, digamos assim, né? Vamos chamar ele lógico, ele é um aplicativo, mas ele é como se fosse um site já tunado, né? Ali dentro você faz tudo, você se conecta. Hoje ninguém pergunta site. Qual é o seu site? Qual é o seu Instagram. Nem o WhatsApp direito. Não, um arroba hoje vale muito dinheiro, né? De quem marca, né? Uma pessoa que é publicamente famosa, ela marcar uma outra pessoa tem um preço astronômico, né? Sim. Mas eu acho que até por isso
tomando um pouco de base a questão do minimalismo, como a gente sabe que tá tudo envolvido, né? Arquitetura, estilo de vida, se a gente tá conectado ou não com as pessoas, com um sentimento de comunidade ou não, isso tudo representa muito a nossa vida. Eu também acredito que por a gente estar mais acelerado, nós que trabalhamos nessas áreas, né, de enxergar um pouco algumas soluções, também a gente tende a sempre não nivelar essa balança. Não é porque tá todo mundo acelerado que eu vou criar uma casa 100% acelerado. Pelo contrário, Não, aí que a gente contrário. vem na contramão disso tudo. É o nosso papel, né? E dando esse respiro, né? Até porque foi como você disse, a moda, cinema, música, tá tudo interligado. Sim. Envolvendo comportamentos, né? Então, a gente se comporta. Os artistas, eles só expressam o que a sociedade está passando, Sim, né? sim. Eles não são seres que estão acima, enfim. E nos colocando um pouco nesse lugar, mas logicamente muito com o pé no chão, né? Eu queria que você falasse um pouco mais como que você pensa do seu processo hoje, dessa questão da criatividade aliada com seus conhecimentos de adaptação das arquiteturas, né? De como que você enxerga hoje assim, olha, o meu trabalho segue por essa linha. Eu queria que você contasse um pouco, não precisa ser necessariamente o seu processo criativo, sabe? Entendi. Mas como que você aplica tudo que você vive também, né? Porque você também se coloca como arquiteta que está inserida, né, em sociedade. Exatamente, a gente quer saber, na verdade, como que você começa, não como você termina. Que projeto a gente não sabe nunca como termina, né? Não. Mas qual a sua linha, processo, né? Como que é o seu processo, enfim, de juntar isso tudo, essa loucura, e entregar ali dentro de um projeto. Não tem, assim, nenhum segredo mirabolante, porque também, né, as pessoas sentam aqui e falam, eu criei um método. Não, gente, não tem, entendeu? Assim, lógico que eu tenho o meu tempo, que eu preciso estar concentrada, eu preciso estar bem ali, eu tenho que estar escutando a minha música, eu tenho que... Mas antes disso tudo, a gente tem aquela conversa, Marina, né? Aqui a gente gosta de fofoca. A gente gosta de pra projetar, eu escuto o rap de La Cruz. Legal. Escuto esse tipo de música. Depois vocês podem baixar a playlist da Marina. Ninguém Ninguém imaginar. Mas assim, é quase uma playlist para cada atividade. Para malhar uma playlist, para projetar outra playlist. E assim, música antiga também eu gosto bastante. Detonautas eu gosto. Mas aí... E Bruno Marrone também eu gosto. Então, assim, é mais... Tem a primeira conversa, óbvio, né? Que a gente tenta entender ali aquela família, porque dificilmente a gente vai projetar para uma pessoa. Sim. Pelo menos duas, né? Então a gente entende ali o dia a dia daquela pessoa, com o que a pessoa trabalha, quem que fica em casa. E assim, qual é a real necessidade daquela pessoa para aquele ambiente e principalmente quanto que ela quer gastar. Porque esse, assim, é o ponto que eu diria que é o ponto de maior chave com os meus clientes, sabe? Porque é uma preocupação gigantesca que os nossos clientes... Infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito de que arquiteto é caro, né? Ah, sim. E aí eu tive uma cliente uma vez que falou, gente, eu não tô acreditando que eu tenho uma arquiteta na minha casa. E assim, ela é conhecida minha de criança. Então, assim, isso também facilitou, porque hoje em dia a gente tem acesso, né? Mais fácil. E assim, não é isso tudo. Quando a gente vai, de fato, trabalhar, as pessoas começam a entender que, né, isso que é acessível, que você ter um arquiteto não é um artigo de luxo. Né? É um ponto assim de saúde mental mesmo. Na arquitetura a gente consegue trabalhar ali visualmente, com texturas, né? Com o conforto acústico que você melhor do que ninguém, né? Para falar sobre isso. A gente consegue trazer esse conforto para a pessoa ali no decorrer do dia dela, ou durante a noite. E assim, não é mágica, né? A gente estuda, a gente tem a nossa carreira, a gente tem, né, anos de estrada que nos levam para esse caminho. Então, seria mais isso, interessante. Assim. E você acredita que essa arquitetura, seja a que você produz, né, que você cria para os seus clientes, e seja outra, enfim, ela tem o poder de influenciar na vida da pessoa, no dia a dia? Eu acredito que sim, com certeza. E você tem algum projeto, assim, que você fez e que você acredita que ele realmente transformou, ou não transformou, acho que é demais, mas assim, que transformou ele mudou a vida, um pouco o dia a dia da pessoa. Assim, eu tenho até mais de um, mas para resumir, a gente não é querendo... Mas assim, a pessoa às vezes chega, ela trabalha numa mesa aqui de plástico, mesa de bar, cadeira de bar, tudo bagunçado, não sei o quê. E aí, assim, você dentro de um orçamento baixo, você propõe, compra, não vai ser a melhor, mas compra essa mesa aqui na internet, essa aqui de
400, 300 e pouco. Compra ela aqui, pô, vamos instalar uma luz aqui que vai te... Sabe, a gente... Numa consultoria, num serviço base. Uma consultoria é um serviço base. Que ele, através da consultoria, você já consegue mudar o ambiente daquela pessoa. certeza. Ou, sei lá, um quarto de um guarda-roupa velho, de uma cama de um piso que você anda e faz tec. E ali você já vai, pô, traz aqui um carpinteiro, vamos passar uma resina aqui nesse piso, vamos envelopar esse guarda-roupa, você não pode trocar? Vamos envelopar, vamos jogar uma cor ali, e aí você já bota um espelho com LED, aí a pessoa tem o prazer de ir pra casa, de estar naquele quarto, de deitar na cama, assistir televisão, entendeu? Antes o quê? Antes o quarto tinha uma poltrona cheia de roupa em cima, e aí já não fica mais. Então, não é que assim, você vai transformar a vida da pessoa, mas no cotidiano ali, você consegue mudar algumas coisas. Isso, assim, falando, doses, né, de um escritório, de um home office, de um quarto. Agora, quando você traz, por exemplo, um lugar onde tem numa cidade de, sei lá, 20 mil habitantes, que tem um terreno que não tem nada, e aí, às vezes, as pessoas vão lá para se drogar, não tem iluminação, enfim... Você tem, né, o poder de trabalhar junto e criar uma praça e trazer vida, trazer esporte, idoso ir lá jogar baralho. Porra, aquilo ali é gratificante demais, entendeu? Porque aí você já consegue tirar, só de você conseguir tirar um casal de idosos de dentro de casa pra ir bater perna na pracinha, pô, isso já, né? Pra mim já é muito gratificante. Você atua nessa linha também, né? Atuo. Agora a gente vai passar para a Marina Arquiteta, a terceira fase. A técnica, né? É a Marina mais técnica. Você puxou esse assunto e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a maioria dos arquitetos que vem aqui, os arquitetos que a gente conversa, né, estão nos nichos que, assim... Não é que dão mais dinheiro, mas é no nicho mais glamourizado, assim, de residências e tudo mais. Trabalhar no poder público, né, desenvolvendo projetos, traz esse prazer do social. Sim, como foi isso pra você? Sim. Na faculdade eu não tinha afinidade nenhuma com urbanismo. Era uma matéria, assim, tanto eu acho que o resto também, vocês gostavam. Eu não gostava muito no início, acabou que no TCC eu queria fazer o TCC de urbanismo e aí eu comecei a gostar pro TCC. Então, eu não tive esse prazer na faculdade, não. Mas aí, com essa questão do Luan, da empresa dele, foi assim, onde eu tive mais contato, né, com o urbanismo. E aí eu comecei a pegar projetos de praça mesmo, fiz parques de esportes e eventos. Que legal. Que hoje em dia, tipo, é referência na cidade, sabe? Então, assim, foi mais... Depois da faculdade, sabe? Assim que eu formei... Você partiu para essa... na pergunta. Não, essa linha do social, né? Projetar socialmente, tirar o casal de idosos dentro de casa, criar coisas simples que mudam a rotina da pessoa. Igual você falou, às vezes não é nem o mais rentável, né? Mas talvez é o que dá o prazer. Dá o prazer mesmo. Mas foi uma coisa que eu sempre falei, eu quero trabalhar com isso, E hoje em dia, graças a Deus. Esse movimento é do poder público, é da sua cidade, né? Sim. Qual o nome? É coletivo? O quê? O nome do... Você trabalha na prefeitura hoje, né? Na prefeitura. Tá. Mas eu já fiz projeto por licitação também. Sim. Esse olhar, né, até do próprio município, de entender que necessita-se de uma equipe, necessita de um arquiteto pensando nesses espaços públicos. Isso, em Porciúncula, deveria ser espelho para os outros municípios, né? Porque isso também, eu até acredito... A nossa equipe em Porciúncula, ela é muito boa. Nós temos 2 arquitetos, e se eu não me engano são 9 ou 10 engenheiros, não sei. Caramba. É uma equipe gigantesca. Legal, assim, muito da bom. região é a maior equipe. Lá, assim, eles têm uma gama de projetos, sabe? Eu acredito que isso deveria ser espelho, porque eu também penso assim, que muitos arquitetos não se interessam também por essa área, né? Por falta de oportunidade, porque se a coisa não existe, é muito mais difícil você criá-la do zero, inclusive junto ao poder público. Então, lógico, existem as frentes, né? Eu acredito nas frentes, a gente fazer uma pressão para isso acontecer, mas que legal. É um processo também. Eu te confesso que eu não sabia que Porciúncula tinha uma atividade tão interessante assim. Muito legal. Fica aí, municípios. Dá dica aí, prefeito. De Porciúncula. Tá vindo aí, né? Porque um monte de gente. Eu acredito que a gama de conhecimento, apesar de ser uma faculdade muito generalista,
seja, o arquiteto passa por muitos conhecimentos durante a faculdade que depois ele consegue direcionar esse fluxo, né? Então, praça, nossa, sensacional você conseguir pensar, imaginar as pessoas da cidade convivendo, gerando esse senso de comunidade. Sim, eu acho que isso é muito importante para a cidade. E meus parabéns até por essa atividade lá. Já tô doido para visitar Porciúncula. Vamos lá ver se a Marina tá trabalhando. Sério, fiquei bem interessado no tema. Não, mas vamos partir para agora? Não, pode. Mas aí o que eu ia dizer que tá faltando um negócio aqui nessa mesa. Eu também acho que tá faltando. Tá faltando mesmo. A gente queria... Olha eu batendo na mesa. Desculpa, Jean. A gente queria te presentear com a nossa parceira, Casa Shop. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada, Obrigado, Casa Luciana. Shop. Casa Shop Criare. Que inclusive é referência. Eu tô metendo a mão. Inclusive é referência, pode abrir, né? pode abrir. É uma loja que Obrigado, Luciana. Que é referência. Quer falar sobre os nossos parceiros? Não, enquanto você abre o seu presente, né? Eu vou falar, né, da Casa Shop. Fiz de costume. Né? Eu brinco aqui que sempre que eu vou na Casa Shop eu me sinto em casa, né? A curadoria lá é sensacional. As peças de decoração são espetaculares. O carinho deles lá, né, com tudo, com a gente que tá lá, enfim. Bom, e a Criare incrível, também, né? Com os ambientes Muito planejados também é bem legal. E quero aproveitar também e falar da Friaça, que é o nosso parceiro de hoje também. Essa loja de material de construção, né? Que todo mundo sabe, da Fundação Acabamento, especializada em tintas e que tem aí muitos produtos à pronta entrega. Muito obrigado a todos vocês. Hoje temos uma surpresa, nós temos um terceiro patrocinador, gente, que na verdade, a Marina que vai falar desse patrocinador, eu vou deixar ela falar da Pequena Porção. Mas primeiro vamos mostrar o seu presente. Olha aí. Muito moderno. Olha só. A gente não falou sobre as formas orgânicas, que também foi uma tendência, né? Que veio na arquitetura, que também é fortíssima e que continua no design, né? De móveis, a gente vê sofá, vê ainda está. Ele quebra muito, né? Ele deixa o ambiente bem mais aconchegante. Mais fluido, eu acho até, né? Obrigado, Luciana. Obrigada, Luciana. Valeu, pode deixar aí em cima. Pode deixar aí. Tá, agora vamos. Vamos lá então. Eu quero falar agora da Pequena Porção. Na verdade, você vai falar da Pequena Porção. Apresente-nos. Bom, gente, a gente tá também com um novo parceiro aqui hoje nesse episódio, né, especial, que é a Pequena Porção, né, de alimentação saudável. Ela tá aqui hoje por um motivo muito especial, tá? Convido vocês a conhecerem, né? Acabou de ser lançada a loja, eu acabei de ficar sabendo, né, que ela tem a sua sede em Porciúncula, né, e tem uma segunda loja que está inaugurando em Itaperuna, né, e ela tá aqui hoje, né, de forma especial, porque foi Marina que projetou o espaço deles de Itaperuna. Então, você mais do que a gente pode falar. Eu tô vendo o que é presente pra gente aqui, né? Me conta, vai. A Pequena Porção, ela é o significado da palavra Porciúncula, né? Que é a cidade de origem, de onde a empresa é. E ela é uma empresa do ramo da alimentação saudável. E, assim, ela tem tabela nutricional, né? Tudo direitinho, com quantidade de caloria. Porque eles têm realmente essa preocupação deles produzirem esse alimento e desse alimento ser comprado de forma fresca e tudo controlado certinho. E aí tem doce, tem essas marmitinhas, né? Na unidade de Porciúncula é uma unidade menorzinha. E aí agora em Itaperuna a gente fez o projeto, né? E aí a unidade lá se expandiu, as pessoas vão poder comer nesse espaço. E aí, como eles têm essa preocupação em desacelerar, né? De você ter aquele prazer no saborear a comida ali, o projeto ele foi seguindo, né, a marca, lógico, o verde e o laranja, mas assim, a gente buscou ser um ambiente um pouco mais calmo, mais tranquilo, com assim, menos informação de marketing, onde a pessoa realmente se sentisse acolhida ali naquele espaço para poder conversar, tomar um café e alimentar saudável. Legal demais, né? Legal. E a Friaça também, inclusive, é parceira nossa nesse projeto. Eles estão juntos com a gente, inclusive a gente vai fazer uma produção, eles vão fazer em parceria, né, uma produção também para o Instagram, mostrando todo o processo, né, de apresentação. E assim, esse projeto para mim, ele é especial, porque, assim, quando eu fui apresentar para Márcia, que é amiga da Driuneia, que a Driuneia é a dona da Pequena Porção, e a Márcia é da Friaça, né? Quando eu cheguei para apresentar
o projeto, porque a Adri estava muito preocupada, ansiosa e tal. Preciso mostrar para mais gente, não sei o quê. Aí quando a gente sentou, que eu abri o projeto, a Márcia se emocionou na mesma hora. Então, assim, Legal. quando você perguntou se a gente tem esse poder, é nisso que a gente vê que a gente consegue. Então, o que eu queria transmitir dentro do ambiente, eu consegui transmitir no computador para... Caramba, isso Lógico que é assim, difícil. que essa pessoa tem um sentimento ali por ser amiga, né, dessa... E tá vivendo o sonho, tá vendo se tornar realidade e tudo mais. Mas assim, foi um episódio que me marcou como profissional. Legal. E assim, a gente conseguiu, né, ele vai inaugurar agora... Teve perrengue de reforma, igual toda reforma tem, não tem jeito. E aí a gente tá caminhando mais pra esse segmento nessa. Legal demais. E aí o Firaça também ajudou na escolha das tintas, né? Da gente conseguir chegar o mais próximo possível. Fica onde lá em Itaperuna? Tudo mais. Menino, não tem aonde era a Líder? Aí Sim. não tem a outra rua do lado? Uhum. Como chama uma loja que tem ali? De E roupa agora? feminina famosa. É Polo que chama? Tem uma Polo, mas é masculino, Polo. mas eu não sei se é Polo. Mas é na Tigresa. frente assim, ó. É no centro de Itaperuna. No centro, É. né? Não, É. E bom em saber. Porciúncula? Em Poço Sinclair no centro também. Na rua da Superútil. Legal Perfeito. demais. Obrigado, Gente, pequena porção. muito obrigado. Eu sei que isso aqui é presente pra Então, gente, presente. né? O doce é meu, hein, Alcino? A gente vai ter que o doce, escolher. o doce é da Marina aqui, Vai ó. ter que tirar para o ímpar aqui. Panqueca integral de carne. Esse aqui é o que? Escondidinho Esse de aqui batata é escondidinho de doce. batata doce com frango. Nossa, muito bom. Quiche, Esse aqui é o- hit, banana com uva passa. Muito, Quiche integral de tomate seco e queijo branco. muito bom. Depois a gente tira no para o ímpar. Parou aí. Gente, guarda pra gente pra ficar geladinho. Né? Vamos deixar. E eu quero aproveitar agora. E que você falou dessa coisa da influência e tal. E eu sei que você é fera de Instagram. Você sabe tudo, Nem né? tanto, Como né, passar o Tomás? seu conteúdo. É, sim. Então. A gente sabe, você contou pra gente do período que você ficou aí 1 ano dedicando ao seu filho e tudo mais. Então você deu uma atrasadinha, mas já tá de volta com tudo. O que a gente tá ainda, né? A gente pode dizer que a gente já tá caminhando pro meio do ano, mas ainda é início de ano, né? Como que a gente começa um ano bem, né? Pra falar mesmo de arquitetura, atrair o público? Como que funciona? Como que você acha que isso deve acontecer? A gente tem que ficar ligado nas tendências? Como que é? Assim, como pessoa, né? Toda vez que vira o ano, todo mundo posta sobre isso, as metas do ano. E aí é um assunto interessante da gente colocar em pauta, né? Para aquela pessoa que tem o sonho de construir, reformar e blá blá blá. E aí reforçar isso, encorajar a pessoa. Porque eu acho que falta muito isso também, o encorajamento no cliente. Porque o cliente às vezes quer fazer, tem um sonho, mas não faz ideia do quanto que vai gastar, enfim. Isso. Primeiro assunto. Agora, o outro assunto, que é o assunto polêmico do início do ano, é a casa do Big Brother, né? Que todo ano ele é polêmico e ele traz super tendências e que aquilo ali percorre. Ano passado, por exemplo, tinha aqueles blocões de mobiliário, não sei se vocês vão lembrar, perto da piscina, umas almofadonas, tudo de uma cor só, e geralmente Eu acho cores que vai uma fortes, matéria sobre, cores vibrantes. Aham. Que a gente chama de super block, né? Que aí o que aconteceu? As mulheres começaram a se vestir também daquela forma. Looks monocromáticos, mas assim, Olha. tudo roxo, tudo lilás, tudo azul. E assim, é uma tendência também que não por conta do Big Brother, mas assim, acho que foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esse ano, a última casa, né? Eu acho que assim, essa necessidade de desacelerar, ela tá tão grande que até na casa do Big Brother esse ano eles deixaram a mão um pouquinho mais leve. Não sei se vocês perceberam. Eu não assisti Big Brother esse ano. Também. Mas eu notei, no início eu faço todo ano, né, aquela consideração geral da casa, e eu notei que, assim, eles tentaram seguir um tema base para a casa inteira. Eles misturaram o encanto, a fantasia com a realidade. Então, tinham quartos lúdicos, assim, de floresta encantada, e aí tinha naquela sala principal, né, uma biblioteca gigantesca, onde eles fazem menção àquele gato, não tem o gato... Daquele filme, o gato que tem um sorrisão Da assim. Alice. Da Ah, Alice. da Alice, Então, mais ou menos mencionaram isso. E aí na cozinha, tinha a cozinha da Xepa, que era uma cozinha um pouco mais medieval, aquele negócio assim, mais porcão, sabe? E aí a cozinha da onde era o pessoal que tava com a grana lá, já era uma cozinha assim, com LED, uma cozinha um pouquinho mais moderna. Entendi. Então, assim, mas super sutil, super sutil. Até o confessionário, eles
A gente fala que a gente entende que quando a gente tem vegetação, a gente, né, conforta a pessoa ali naquele espaço. Mas aí eles fecharam tudo de verde, botaram um cadeirão, e aquilo ali ficou como se fosse assim, a pessoa sentou ali, tá na sala de terapia. Só que assim, de uma forma, né, muito exagerada, muito pesada. Mas aí tentaram seguir, talvez seja por isso que a edição foi uma merda, né? Porque eles não tentaram seguir um pouquinho mais uma linha e não colocaram aquela casa maluca, caótica, né? Isso, geralmente é feita até pra isso, né? Pra isso que eles fazem mesmo, pra desestabilizar. Por isso que, assim, a importância do ambiente é total nesse sentido, entendeu? Porque o Big Brother é uma prova viva disso. Você vê que aquele ambiente todo bagunçado ali, que ele só gera mais caos, mais estresse, mais frustração, mais adrenalina. Você não tem um minuto, né, de paz, a não ser... Você não tem uma luz de cor amarela em lugar nenhum. É tudo luz branco para azul. Olha só, eu não... Você não tem uma janela de ventilação, você não tem nada que... Uma luz natural que vai te dar sabe? Nem em cima é aberto? Conforto. Não, é tudo fechado. É tudo fechado. Tudo fechado, climatizado. Entendi. Caramba, é pra criar o caos mesmo. Né? Pra criar o caos, é a ferramenta do caos ali dentro. Você lembra do Felipe Sartori, mudando completamente de assunto, completamente aleatório, que foi aluno da faculdade também. Ele trabalha hoje em dia na equipe de cenografia. Eles também fazem o Big Brother. Vagamente da É bem interessante. Mas todo ele trabalha ano como arquiteto lá. como arquiteto, cenógrafo. É bem legal. Um abraço, Felipe. O Felipe tá lá há muitos. Tá muitos anos. Inclusive, Felipe, você tá convidado pra vir aqui. Sim. Tá, meu filho? Vem contar pra nós. E no início, todo ano, eu lembrei disso porque todo ano ele sempre posta. Teve uma menina aqui que falou mal do meu projeto. Todo ano antes. Eles nem divulgam quem faz. Não. Todo mas ano eles não é que antes falar ele... mal, mas é porque eles fazem Ele aquilo dali. Falou eles mal. fazem aquilo dali pra isso, entendeu? Pra aloprar mesmo a É a função, né, do projeto. Se o Big Brother é o quê? É o caos. Se aquilo ali não gerar tumulto, briga, confusão, traição, o povo não assiste. Ninguém vê. Se já é aquela bagunça, o povo dorme o dia inteiro, imagina se fosse um ambiente mais japande, mais minimalista, as pessoas não iam fazer nada. Aquela casa ali não é pra ser referência de arquitetura, não. Às vezes é referência do que não fazer. Do que não fazer. Né? Eu acho que na edição passada, essa eu nem... Não fazer na nossa casa, né? Mas lá ok. Não, lá né? tudo bem. Lá, eu não olhei, eu não vi, assim, eu sempre vejo uma matéria ou outra, às vezes o pessoal no próprio Instagram publica, né, algumas análises e tal. Na do ano passado eu dei uma olhada e vi que era realmente, ela foi diferente das anteriores, eles quiseram ousar na arquitetura, né, e aí eu vi algumas coisas, eu falei, meu Deus, quanta loucura. Muita cor, e aí é onde a gente chega no ponto central do que a gente conversou antes, né, da gente marcar esse bate-papo aqui, que era isso, a influência da arquitetura nas outras áreas, né? Então, a arquitetura do Big Brother é uma arquitetura produzida para influenciar psicologicamente nas pessoas, né? E como a gente às vezes projeta uma praça para influenciar as pessoas psicologicamente a usarem o espaço urbano e ter troca social, né? A troca social nas cidades é muito importante, ela não existe mais, né? As pessoas não estão convivendo dentro do próprio condomínio, né? Às vezes as pessoas que maior poder aquisitivo estão lá dentro dos condomínios, não convivem no condomínio, vão conviver nas praças. Sim. Então, quando você cria um ambiente assim, você propicia, né, essa troca, né? Isso é muito legal. E eu lembro de ter visto essa coisa do Big Brother e falar, cara, isso aí é para gerar confusão. Isso mostra que a arquitetura, ela tem um poder absurdo, assim, de influenciar a pessoa psicologicamente, né? Então, isso é muito legal. Mas aí, Mariana, eu acho que agora já partindo aí para nossa parte final do programa, eu queria que você falasse também, né? Eu sei que você trabalha com projetos residenciais também, que você trabalha com interiores. Sim. Você acredita também que essa influência, você já falou um pouco disso, né? Da questão de mudar uma coisa simples, mas projetar algo do zero, né? O sonho de uma família, né? O quarto, por exemplo, né? Uma reforma. Como que você se dedica? Você entende ali que você tem essa... Não é uma obrigação, mas essa função de poder estar influenciando no futuro, por exemplo, de uma criança. Eu falo muito isso porque eu penso que projetos para, não recém-nascidos, mas para crianças até um certo período, os pais tendem a criar quartos, e aí eu vou voltar para o minimalismo, que foi algo que você falou, para criar quartos atemporais, porque o minimalismo ele é atemporal, o que é uma coisa boa, não é ruim. Mas no quarto de uma criança, talvez a coisa mais lúdica não seja tão atraente, tão bonito, mas ele vai ajudar na formação, no desenvolvimento dessa criança. O quarto do meu filho, todo ano a gente muda,
porque é ele que vai fazendo tudo. Ele vai decidir. Não é ele que vai, nem decidindo, mas é que ele vai mostrando a parede ele usa para aprender, às vezes tem a quantidade de estrelas que tem, às vezes a gente estuda estrelas em inglês, ele vai colocando os nomezinhos. Então eu entendo que esse tipo de arquitetura ele influencia no desenvolvimento da criança. Como que você vê isso tudo? Você enxerga também dessa maneira ou você acha que tem que realmente ser aproveitável, né? Que ele vai usar aquele quarto até mais velho? Não, então, isso eu trago até pra mim. Eu acho assim, a gente pode priorizar, não é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente pode priorizar, por exemplo. Eu priorizei o berço, a cadeirinha, que são coisas assim, que ele comprou, vai usar desde recém-nascida até 6, 7 anos. Por quê? Porque são coisas caras, coisas boas, que estão feitas pra durar. Mas igual, por exemplo, uma pintura na parede, que é um troço que a gente pode... Então, isso eu acho que são ferramentas que a gente pode ir. Talvez um tapete que já é a criança, né? Já compra pra isso. Então, a gente já pode pensar num cantinho de estudo, onde tem esse tapete, né? Sim. Talvez, pra agora não, que ele é recém-nascido, não vai usar. Mas, quando tiver 2 anos que tiver na creche, já vai ter ali o espacinho dele, pra ele saber organizar os brinquedos dele. Então, eu acho assim, em questão de tema, eu não sou muito a favor, é uma coisa que eu não... Porque eu acho que muda muito. Demais. Muda muito. Igual, as mães, às vezes, tendem, por exemplo, aquele ursinho aviador, sei lá, vamos botar um tema assim. Ou até eu coloquei o tema de safari. Mas, assim, o meu ainda teve, assim, vários bichos e meu filho, talvez, é louco por bicho, então até hoje ele gosta. Mas quando você chega nos 2 anos ali, já é outra fase. Sim. Então, você tem que mudar o quarto inteiro. Mas, assim, quando eu projeto para uma família, a minha preocupação maior nem é tanto a criança, mas é em como aqueles chefes de família, né, daqui a 5, 10 anos, em como eles vão estar usando aquela casa ali, sabe? Minha preocupação maior é com os idosos do que com as crianças. Porque, assim, no meu entendimento, as crianças, elas conseguem se adaptar melhor. Sim. Igual essa semana mesmo. Comprei uma mesa de centro linda lá pra casa. Não pude deixar 2 horas, porque meu menino tá subindo em cima do negócio. O negócio é de espelho. Se assim. quebrar, o que eu tive que fazer? Tirar e guardar. Então, assim, a gente tem essa opção. Em outro em um outro momento, volta e usa. Agora, um idoso, se ele tiver que ter um banheiro acessível e se ele não pensar nisso, na hora que ele vai projetar, que ele vai começar a casa dele, depois não tem como ele fazer. Se ele não tiver um quarto no térreo, por exemplo, ele precisar de ter um quarto no térreo no futuro, ter que subir escada. Então, assim, a minha preocupação num projeto, quando eu penso na família, é mais na questão do idoso do que... Respondi? Entendi. Com certeza. Não é do que na criança. Eu lembro que em alguns anos atrás, acho que foi 2 anos, 3 no máximo, se eu não me engano, foi a Ceusa, fez uma campanha que chamava Sua Casa Veste o Quê? E eu acho que tem muito a ver com isso, né? De você também ir mudando, não tem problema. Desde que a funcionalidade, obviamente, né? Você projete uma funcionalidade a longo prazo para que você não precise ficar quebrando, adaptando. Isso é o que se espera do projeto do zero ali, né? Que aquilo passe 50 anos e, logicamente... A estrutura, né? Continue, a estrutura continue. Se o nosso modo de morar não mudar, que aquela casa esteja do jeito que a gente projetou. Mas as cores, material, janela, enfim, eu acho que isso tudo é muito isso, né? O que você está vestindo agora, o que você quer vestir, o que sua casa vai vestir, também vai tendência também. E a gente pode até entender essas relações, que a gente está falando tanto de arquitetura com o nosso cotidiano e vice-versa, o cotidiano também afetando com a maneira como a gente muda. Agora eles já estão falando de casas smart, isso tudo é uma modificação, né, da tecnologia invadindo também um pouco a arquitetura. A gente pode também ter essa alusão de que a casa, em algum momento, ela também tem que a gente vestir a casa, sabe? De você estar satisfeita naquele espaço. Às vezes você não precisa de tanta coisa. Foi o que você disse. Às vezes é um espelho. É uma pintura que você muda, que já altera completamente tudo que você tá vivendo ali, Começa né? a ter prazer, né? De estar naquele ambiente. Você gosta de participar, de ver, assim, de perto as feiras? Você tem costume de acompanhar, de ir nas Casa Coxa? Antes eu tinha mais, né? Antes eu tinha mais. Aí agora eu já tô nesse processo de começar a levar o bebê comigo. É um caos total. Mas você curte ir lá? Não, eu gosto, eu adoro. Legal. Eu fui de BH, do Evandro, inclusive, que ele é uma referência, né? Gigantesca pra gente. É incrível. E aí, assim, no período que eu tô hoje, então já vai mais ou menos uns 2 anos que eu tô
né, impossibilitado de... Mas já tá... Não, passa, já tá de volta, lógico, já e tá já de melhorou volta. muito. Mas é assim mesmo. Bom, acho que agora a gente já pode pedir a sua dica, né? Porque a gente já falou a nossa, tá faltando a dica da Marina. Hoje eu trouxe, assim, um livro que tem me acompanhado todos os dias, que inclusive eu até postei nos meus stories, quem for lá vai ver que eu não estou falando mentira, que é o meu devocional, né, que ele é um devocional, um motivacional, Que legal. e assim, ele é um abraço de Deus mesmo. Eu acordei porque eu não estudei, eu falo, não vou estudar pra ir lá. Eu fui, né? Não estudei a matéria do arquibancada, não fiz isso. Só fui. E aí, quando eu abri, era assim, um abraço de Deus mesmo. Ele fala, não ordenei, seja forte e corajoso. Falei, toma. Aí vim. Então, esse é um dia de cada vez, que é assim... Deixa eu ver. Jornada Devocional Espírito. E ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida, sabe? Não só da nossa relação com Deus, né? O devocional é muito necessário, né? Você ter o seu momento com Deus no dia. Não é todo dia que você vai abrir ele que você vai ler o que você quer, né? É o que Deus tá querendo te falar, que você vai ver igual foi hoje. Hoje coincidiu de eu ler o que eu queria. E o outro são as 5 linguagens do amor das crianças, porque tem as 5 linguagens do amor de relacionamento, né? Não trouxe nada hoje de tema de arquitetura, não. A gente gosta mais quando é assim. Trouxe assim, da minha vida, né, real, legal. Que são as coisas que eu estou acompanhando. Pô, que legal. Muito bom. E aí ele ensina a gente, você que é pai, você vai gostar. Ele ensina a gente a entender qual é a linguagem de amor do nosso filho, porque às vezes nem sempre é uma linguagem só e nem sempre é a mesma linguagem que a gente. Sim, é diferente. Então, às vezes, quando você, por exemplo, dá um presente e o seu filho não se comporta da forma como você gostaria, é porque essa linguagem de amor não é a linguagem de amor dele. É diferente. É diferente, entendeu? Não, eu vou chegar nessa fase. Não, mas tem de relacionamento de pessoas, tem de relacionamento de casal, tem várias... Se eu não me engano, a Narla tem um livro dessa Gary Chapman. Porque são 5 linguagens, né, pra todo mundo. Então, esse é mais voltado... Gente, legal, adorei. Não é porque a gente gravou, o Simar fez uma proposta de gravar um episódio de aniversário meu, né? Eu vi, eu assisti. Você viu? Legal. Aí no final, ele pergunta o sonho, né? Então, meu sonho tá chegando aqui. Eu vi. Daqui a pouco. Marina, só antes da gente terminar, eu queria trazer aqui, porque durante a semana, né, que você topou vir, a gente conseguiu agilizar tudo, eu fui dar uma pesquisada sobre o tema que a gente estava batendo papo, e só antes de fechar, eu queria só uma última visão sua sobre esse tema, e a gente parte para a última pergunta. Saiu no site da Casa Cor em fevereiro desse ano, foi a Giovana Jarandilha que escreveu, um artigo dizendo que a revista Time Out, é uma revista inglesa, ela soltou um ranking, que é uma pesquisa mundial que eles fazem, para tentar entender quais são as principais cidades, as melhores cidades, né? E eles levam em consideração esse quantitativo e qualitativo de milhares de pessoas no mundo, e eles avaliam a qualidade dos bairros, a oferta de atividades culturais, de lazer, públicas, enfim, acessibilidade e alimentação de qualidade. Olha que bacana. Isso também já linka. A gente não falou sobre acessibilidade, mas acessibilidade também é um... Né? Também é outro ponto importantíssimo. Além da qualidade de vida diretamente enxergada pelas pessoas, que é uma outra questão. Não é só a gente achar que a cidade que as pessoas têm que entender, né? E o acesso às áreas verdes e o senso de comunidade que a gente tanto falou aqui hoje. Na lista das 50 principais, eu vou citar só as 10 e vou falar depois aqui o gancho da pergunta. Em 10º, Porto, em Portugal. Em 9º, Roma, na Itália. Em 8º, Tóquio, no Japão. 7º, Liverpool, na Inglaterra. Cidade do México, no México. Madrid, na Espanha, em 5º. 4º, Londres, 2 aí da Inglaterra. Berlim, na Alemanha, em 3º. Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2º. E Nova York, em 1º. O Brasil teve só uma cidade citada entre as 50, que é São Paulo. E se a gente pega a América do Sul, que ficou em 16º lugar, a gente não tá tão ruim no ranking. E se a gente pega da América do Sul, apareceram ainda a Cidade do México, que eu já disse aqui que tá em 6º, Lima, no Peru, em 25º, e Buenos Aires, na Argentina, em 32º. Que aí eu deixo o gancho da pergunta para você. O que você acha que a América do Sul, incluindo a gente, o Brasil, tá tão longe de atender a gente sabe que não é tão difícil de chegar, mas por que a gente não consegue ter mais cidades aqui brasileiras pontuando? O que você acha que está faltando na comunidade ou na população brasileira
nos profissionais? Não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a questão é mais gestão mesmo, né? Que é a cabeça dos maiores problemas, né? Vamos falar do Brasil. Acho que é ver o espaço urbano com um pouco mais de cuidado. Né? Um pouco mais de gestão, né? De olhar... De valorizar, de achar que aquilo é importante. E eu falo assim, a gente tá falando aqui agora de praça, de espaço urbano e tudo mais, mas eu tenho contato direto com os meninos que eu já falei da empresa deles de saneamento, que é uma coisa que era para ser básica e que no nosso país é totalmente esquecida. Então, assim, você tá listando, né? Cidades com uma série de coisas assim que para mim seriam até um pouco superficiais em relação a um saneamento básico, que realmente é uma coisa que a gente não vê, assim, que, né, tendo esse retorno. Acho que a questão a gente teria que voltar realmente com um olhar clínico, sobretudo dos profissionais, né? A gente já falou que... E cobrar do poder mesmo público isso. também trazer os profissionais para dentro e a gente ter um olhar de cuidado do básico, né? Sim, afinal de contas, acho que o básico também precisa não só ser dito. O básico ele também precisa ser Cobrado, feito, né? Cobrado, feito, exatamente. Porque assim, não é que a gente não tem profissional, não é que a gente não tem espaço, não é que a gente não tem mão de obra, não é que a gente não tem estrutura. Não é que a gente não tem capacidade. Falta interesse em querer fazer, né? Acho que isso é o ponto principal, o ponto chave disso tudo, né? Às vezes se preocupam... A gente tem os problemas políticos que precisam ser resolvidos de políticas, né? Que precisam para ajudar a população, mas precisam também de uma linha que precisa resolver os nossos problemas estruturais. Sim. Os problemas da cidade. Antes disso, né? Exatamente. Então não dá para levar a balança só para um lado. Tem que ser sempre em equilíbrio, né? Acho que um país equilibrado... Uma cidade, né? Que aí tá citando cidades. Mas eu acho que a gente também pode usar um pouco mais do nosso conhecimento, assim como a Marina está fazendo hoje na prática, né? Exatamente. Da gente também usar o nosso conhecimento... De passar para os gestores também, exatamente, né? da gente ter um pouco mais de interesse. Acho que até esse é um dos motivos que a gente, na época, quis abrir um espaço nosso também, sabe? De falar, cara, vamos fazer além dos projetos, vamos dar um pouco do que a gente sabe, do que a gente estuda, do que a gente vivencia, para entregar isso também para a comunidade, né? E, novamente, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Incrível, muito bacana. E assim, só para pontuar, até não conheço São Paulo, mas até me assusta BH não tá nessa lista, né? Nessa lista, Sim, porque eu não conheço São Paulo ainda, né? Mas quando eu penso assim numa grande capital aqui, BH para mim... Não, BH tem BH é maravilhoso. Né? Mas BH possivelmente, se eu não me engano, já pontua entre as melhores do país, né? É porque aqui ele pega o nível global. É difícil mesmo. E aí São Paulo é uma metrópole gigantesca com todos os seus problemas, mas realmente é uma cidade maravilhosa. Exatamente. Bom, agora a nossa pergunta derradeira antes de te agradecer. Como você já acompanha o programa, esse cenário da arquibancada também veio por isso, né? Se a gente imaginar que a vida é essa grande arquibancada, aonde está a Marina Guimarães? Eu meio que vou copiar a sua resposta, assistir sua resposta, mas eu acho que não é. Eu acho que assim, eu sempre fui muito ativa na minha vida, né? Eu sempre gostei de estar liderando, de estar escolhendo o que eu estava fazendo, de estar sempre ali focada ou não, ou tô aqui, tô assumindo esse papel, tô fazendo o meu melhor, enfim. E aí teve, né, a minha maternidade, que me deixou agora um pouco mais, assim, de assistindo mesmo, né? Que eu tive essa reflexão, tive esse momento de também, eu preciso desacelerar, eu preciso cuidar de mim, do meu filho, e que é uma fase que vai passar, né? E assim, eu também tô naquele momento que todo mundo que já tem mais de 30 anos passa, que a gente tá pensando assim, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Pra que vive? Pra que morre? Né? Todo mundo passa por isso. Então assim, eu tô meio assim nesse momento, sabe? Tentando descobrir real o meu papel e meio que vendo o meu filho crescer, porque não tem nada mais gratificante, tem, Alcimar? Não tem. Do que ver as descobertas, ver o desenvolvimento, ver a criança, gente, aí você vai lá e tira foto. Exato. É o tempo inteiro. Então acho que a Marina, ela tá fazendo a transição da arquibancada pro palco. É o tempo inteiro. Então, eu tô nesse respiro, né? Respiro. Tô nesse momento de entender aí quais os próximos desafios, né? Você falou de criança, mas esses dias eu ouvi uma pergunta, a pessoa falava assim, eu vou falar uma palavra e eu quero que você fale a primeira imagem que vem na sua cabeça. A pessoa falou assim, alegria.
Não tem como. Não tem quem é pai. Então, assim, Não tem como. é muito louco, né? Não tem nem como as outras coisas disputarem. Não. Então, pra quem não é e não sabe... Não entende o amor. Né? Não entende o que é. Porque você elimina todas as outras coisas. Você elimina diploma, você elimina sua empresa, você elimina tudo. E para no filho. E às vezes, né, eu me pego em casa, às vezes, com 1 milhão, zilhão de coisas pra fazer. E às vezes meu filho vem, pai, vem ver um negócio que eu fiz aqui. Eu paro na hora. Lógico. Porque eu sei que aquele ali é o momento mais importante da minha vida. Que se eu deixo passar, Sim. talvez ele não aconteça de novo. Sim. Não, e tem uma outra coisa também. A gente não vende caixão, né, gente? Então, assim, aguenta a mão aí, amanhã eu te respondo, porque cliente tem disso não, né? Gente, vocês estão me deixando com mais vontade de ser pai. Sim, Meu filho, tem que ter filho dá um novo. jeito aí. Novo. Sim, Espera sim. quando você Meu Daqui a irmão. pouco virá. Essa informação é não vai confidencial. passar. Não, eu... Se tiver mais de fiz 38. 35, Fiz 38. Eu vou falar pra vocês, esse ano eu vou pros 40 e vou falar um negócio pra vocês. A minha chato, filha tá? O batidão é louco. está com 8 meses e Mas não, pegar mas no tá quase. colo já, Uma já é gostosa, difícil. né? Uma Já 10 gostosa. quilos, então já a coluna já não aguenta O meu mais. tem A 15, lombar já Aldemar. grita. O meu filho tem 15 quilos. Olha só isso E aí, é um gente. neném. E é um neném. Neném, ué. Né? Daqui a pouco é minha vez de passar pelas vários do amor dessa Mas criança. isso aí. Mas, ó, Maria, Bota fé. Não, Foi- chegará, está perto, está perto. foi um prazer gigante receber você aqui. Muito obrigado, né, Obrigada, por disponibilizar gente. o seu tempo, né, vir lá da sua cidade até aqui, né, para poder participar com a gente. Foi um prazer gigantesco. Foi muito importante. A troca é muito bacana. Como que a gente te encontra no Instagram? Mostra. Qual o seu arroba? Marina Não tem Guimarães. como mandar o QR Code. Né? Que todo mundo vai pra lá, essa esperta. Não, mas- MarinaGuiP.art. Marina E aqui Gui tem P. um resumo, Art. né, da minha vida lá, ó. Ah, legal. Arquiteto urbanista, você já falou, né? Já. Projetos autorais, presença digital, lifestyle e mais. Perfeito. Então tá bom, Marina Guimarães. Marina, obrigado. Espero que você tenha Obrigada a curtido vocês, o papo, tá? O lógico. nosso assunto. Obrigadão. Amei, foi um Marina, prazer. nossa como que fala? Nossa telespectadora, que é uma palavra tão antiga. Marina nunca assiste, é um Uai, prazer tive que pra fazer meu gente. dever de casa. Ah, muito bom. Obrigado muito bom. mesmo aí pela presença, tá? Obrigada a Novamente. vocês. Te agradeço em nome aqui da Arquibancada. Bom, pessoal, é isso pra você então que fica aí. A gente se fala daqui a pouco nas arquibancadas da vida, né, Simar? Obrigado aí Certo. por mais um programa. Tamo junto. Obrigado, Até a equipe do Pod Studios, pelo carinho de sempre. Obrigado, Casa Shop Criare, Friaça e a Friaça. Pequena Porção. Isso. Obrigado. E você, é claro, não esquece aí de deixar seu like, comentar e também seguir as notificações aí, se inscrever aqui no canal do Arquibancada. Em breve a gente volta com mais um programa e a gente se fala. Até breve. Valeu. Tchau. Tchau.